és digno de louvor. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar. É sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Ainda nesse espírito de adoração, vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor. E no livro de Lucas, capítulo 21, Lucas relata a oferta da viúva pobre. E descreve assim: erguendo os olhos, Jesus observou os ricos, colocando suas contribuições nas caixas para a coleta de ofertas. Percebeu também que uma viúva pobre ofertou 2 pequenas moedas judaicas. E exclamou: com toda certeza vos asseguro que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos eles juntos. Portanto, todos que ofertaram deram daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua extrema pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Marcos, capítulo 12, vai relatar também a partir do 40. E é interessante que ele fala que Jesus sentou próximo ao gasofilácio e ficou observando. E é interessante a gente tomar isso como aprendizado, porque, primeiro, uma viúva pobre, ela não teria nenhum dinheiro para ofertar. Porque as viúvas daquele tempo, se não fosse sustentada por alguém, elas tinham que pedir esmolas. Então, certamente, aquela viúva, das esmolas que ela teve durante o seu dia, foi a esmola que ela ofertou. Há uma questão da mulher estar no templo ou não estar no templo, também era outra questão. Porque muitas vezes era permitido ela ofertar, mas não era permitido participar do culto. A mulher não era permitido falar no culto. E essa mulher falou dentro do templo, pela boca de Jesus. E Jesus direcionou esses seus discípulos. E muitas vezes nós, quando ouvimos esse texto, nós focamos na oferta. Temos a frase mais poderosa desse texto. Ela deu tudo o que ela tinha. A oferta, as 2 moedas, era pequena parte para ela. Para os outros era sobra. Queridos, eu te dizer uma coisa: Deus não se agrada das sobras. Porque as sobras não dizem que Deus está em primeiro lugar na tua vida. Tem coisas que para nós, se Deus pedir algo grande, eu tenho colocado isso na minha vida, eu tenho pensado muito nisso nesses tempos, porque todo mundo está atrás de fazer coisas grandes, e muitas vezes nós vamos para o inferno por coisas pequenas. E não pelas que nós realizamos, mas pelas que nós não tomamos cuidado. Porque a Bíblia diz que são as raposinhas, não são as raposas, não são os leões, não são os ursos. Quando Deus vem em primeiro lugar, querido, o culto começa às 6, eu chego 10 para 6. Quando Deus vem em primeiro lugar, eu acordo e minha primeira questão não é o WhatsApp, é o Senhor. É um louvor, é uma adoração. Quando Deus vem em primeiro lugar, a comunhão, o partir do pão, ela não tem um peso para mim, ela tem uma satisfação. Quando Deus vem em primeiro lugar, eu estarei na célula, porque eu sei que ali eu sou um cara que vou aprender para multiplicar o reino dos céus. Quando Deus vem em primeiro lugar, se é 10, se é 5, se é 20%, isso não é uma questão. Ali é uma medida. Paulo vai destruir esse conceito quando ele fala que cada um contribui conforme o seu coração.
O negócio é muito mais complicado, porque quem esquadrinha o teu coração é o Espírito. Então quer dizer que eu deveria perguntar ao Espírito primeiro? Mas para não me enrolar com o Espírito, eu deixo os 10%. Quando Deus vem em primeiro lugar, a minha mesa em casa todos os dias é um culto ao Senhor. A minha família é o meu primeiro sacerdócio. O meu lar, a minha casa, os meus filhos são os meus primeiros discípulos. Quando Deus vem em primeiro lugar, eu não vou cantar aquilo que eu não faço e nem acredito. Mas eu vou praticar tudo aquilo que a palavra me ensina e me conduz. E aquilo que eu ainda não sei ou não ainda tenho fé para isso, eu vou me entregar ao Espírito, para que Ele me conduza a fazer a vontade de Deus. Quando Deus vem em primeiro lugar, o outro, ele é tão importante quanto Deus. Porque eu primeiro preciso amar a Deus, em seguida eu preciso devolver esse amor ao próximo. É interessante que eu não devolvo o amor que Deus tem para mim a Deus. Eu devolvo ao próximo. E não há nenhum mandamento maior do que esses dois. A minha pergunta é: Deus tem vindo em primeiro lugar em nossas vidas? Porque eu posso passar minha vida, queridos, como aqueles caras lá, ó. Deus está me abençoando. Eu estou estudando o livro de Jó. Cara, se tinha um cara ético, moral e espiritual igual Jó, na terra não existia. E eu fiquei com vergonha que hoje Deus não está me afrontando. Que hoje eu só tenho dificuldades humanas. Jó não tinha dificuldades humanas, Jó não tinha dificuldades espirituais, e Deus pegou Jó para lapidar o caráter dele. Eu estou muito longe ainda de Jó. Se é um cara que podia falar de alguma coisa, era Jó. Um caráter libado, uma vida espiritual libada, uma vida material libada. E Deus só derramando graça. Só que Deus pegou Jó para pregar para o diabo. Hoje eu não estou pregando às vezes nem para as pessoas. Quanto mais Deus pode usar a minha vida para pregar para o diabo. E aí nós ficamos achando que nós estamos assim, bem com Deus. Queridos, eu vou ensinar uma coisa para vocês. A medida de Deus é grande. Você não coloca Deus dentro de uma teologia. Deus não cabe dentro de uma revelação. Deus não cabe dentro de um templo. Por isso que Ele não habita ali. Deus não cabe nem dentro da sua própria palavra. Isso não é heresia. João diz que tudo que está escrito para nosso ensinamento foi escrito, mas não podia ser escrito tudo que Deus fez, porque haja livro. Então não se meça por você. Não se meça por você. Pergunta para Deus. Peça ao Espírito Santo para olhar para o seu coração, e como Jesus olhou para o coração daquela mulher, que era uma viúva, uma mulher excluída, alguém que não podia estar ali, alguém que não tinha o direito de estar ali, mosaica, alguém que provavelmente não seria uma pessoa que aos seus olhos ia olhar sem estar agradando a Deus. E Jesus falou, ela deu tudo que tinha. O seu tudo não está em você, porque a única pessoa que conhece o seu tudo é o Senhor. E se você não conhecer o Senhor, você nunca vai conhecer você. Então que a gente possa entender melhor essas coisas e passar a ofertar não só o nosso dízimo, só a nossa oferta, mas o nosso culto, o nosso horário, né? A nossa comunhão, o nosso coração, até o respeito pelos próximos que chegaram e foram trabalhar, foram fazer a pregação para que você hoje pudesse receber algo do Senhor. A gente precisa ampliar a nossa mentalidade para não nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao mundo, mas pelo contrário, diferente. Amém? Então que o Senhor te abençoe. Chega a pregadora, tinha fugido do púlpito.
Olhei para ela, vazou, falei, uai, e agora, gente? Essa não é a pregação, era essa só a oferta. Amém. Tudo bem, queridos? Eu acho que eu devo ter uns 2 meses que não falo aqui, né? Que não trago uma pregação. Não tem isso tudo, não? Não? Mas eu estava com saudade. Engraçado que eu não sei nem se eu vou conseguir pregar hoje. Mas se eu não conseguir, o Espírito Santo prega, né? Eu creio que o Espírito Santo, ele pega a gente. Porque eu estava com saudade do microfone. E quem me conheceu no início, Gil me conheceu bem no início. Não sabia pregar. Não que eu saiba hoje. Mas eu não queria esse lugar. Eu não gostava desse lugar. E hoje eu sinto saudade desse lugar. Só o Espírito Santo pode virar a chave em nós. Desde que a gente se submeta, desde que a gente se entregue, desde que a gente se oferte ao Senhor. Como pode eu sentir falta desse lugar seu? Quando o Senhor me chamou para ordenar a pastora, eu entrei em crise. Para que precisava disso se eu já fazia o que fazia? Não precisava ter o título. E ele falou, não, eu vou lhe ordenar. Quando foi o chamado apostólico, então deu um nó na minha mente. Eu falei, isso não. Isso não. E o Senhor foi trabalhando, e o Senhor foi levando, e o Senhor tem levado a lugares a falar para pessoas que eu não desejei isso. Mas eu confesso que eu tenho amado o chamado de Deus. Eu tenho amado o que Ele tem forjado dentro de mim. E eu tenho plena convicção de que isso é o Espírito Santo, porque isso não tinha a ver comigo, mas tinha a ver com o meu propósito. E o importante é que a gente aceite o Espírito Santo e aceite o propósito, porque o propósito nos guarda, e o Senhor vai nos moldando para ocupar esse lugar. E a gente não pode dizer não ao Espírito Santo, porque há muito amor envolvido. Há uma aliança que nos cobre. Há uma aliança que nos invade. Há uma aliança que nos protege. Há uma aliança que nos reposiciona no lugar que talvez você não quisesse estar. Mas é o lugar que o Senhor fez você para ser. E esse lugar nós não podemos abrir mão de estar. Então muitas vezes nós dizemos não ao propósito. E quando você diz não ao propósito, você não está dizendo não ao lugar. Você está dizendo não a Deus. Você está dizendo não à missão. Mas o Senhor tem um lugar de cura para cada um de nós, para que a gente transborde da presença dEle, para que a gente possa cumprir verdadeiramente o propósito. Por isso há uma urgência de Deus na nossa cura, há uma urgência de Deus na nossa maturidade, há uma urgência de Deus para que eu ocupe o lugar de filha e de filhos verdadeiramente. Amém? Aleluia, Deus. Acompanhe a letra dessa música, queridos.
tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do seu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Amém, Deus. Meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Amém. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Amém. Obrigado. Amém. Essa música fala de cura. Essa música fala de uma mesa. Essa música fala de uma transformação e de cura das feridas. Mas essa música também fala de um serviço, de um servir. De um servir que trouxe dor, mas que o Espírito Santo transforma e faz tudo novo. Essa é a história da sunamita, lá de Cantares. Mas tem uma outra sunamita na Bíblia, que está no livro também de 2 Reis.
vocês conhecem muito essa história, a sunamita com Eliseu. Mas hoje eu quero falar de um assunto muito conhecido nosso. Eu tenho pensado muito nas células. E eu tenho visto, eu faço supervisão de 15 em 15 com a apóstola. Então as nossas congregações se encontram e cada um fala da maravilha de que o Senhor tem feito nas células, das transformações que têm acontecido. Aí também me lembrei de um culto que a apóstola fez e que as pessoas foram lá para frente. E elas foram dar o seu testemunho de como a vida delas ficou transformada, porque elas abriram as casas delas para as células. Então, foram testemunhos diversos. Eu vou procurar essa pregação e vou colocar lá no nosso grupo, porque teve no final, Marcinho, que é um irmão nosso lá da sede. Para mim ele definiu perfeitamente, porque aquele menino, demais, né, Williams? Ele perdeu o filho, ele tem uma situação complicada com a esposa, e ele fala de amor, e ele fala de bondade, e ele fala do servir a Deus com uma grandeza impressionante. O Williams falava aqui sobre a viuvinha, e se a gente for parar para analisar, essa viuvinha, ela é de uma grandeza surpreendente. Então, hoje eu quero falar de hospitalidade. Quem aqui poderia dizer para mim o que é uma hospitalidade? Acolher, ajudar. O que mais? Tratar, cuidar. Curar. Gente, eu não sabia que hospitalidade é fruto do Espírito. Hospitalidade é fruto do Espírito. Porque hospitalidade tem a ver com bondade. Hospitalidade tem a ver com fidelidade. Hospitalidade tem a ver com amor. E hospitalidade tem a ver com alegria. Essa semana foi dia da secretária. Eu tenho estudado algumas coisas sobre governança. Aí a gente vê, né, que quando a gente chega num ambiente que as secretárias elas vão nos receber, elas olham para o cliente. O olhar delas precisa acolher o cliente. Aí se a gente for trazer isso para o ambiente da igreja, quando nós temos as nossas portas abertas e as pessoas elas adentram a igreja, o nosso olhar, o nosso coração e o nosso corpo, ele precisa acolher as pessoas que estão chegando. Amém? Vamos lá no livro de 2 Reis, porque há vários versículos na Bíblia falando sobre hospitalidade. Vários versículos na Bíblia falando sobre hospitalidade. Você vai ouvir falando de Hebreus 12, que fala assim: sem saber hospedaram anjos. Ou seja, por ser fruto do Espírito, há uma presença significativa do Espírito Santo. Quando você se coloca a servir com amor e com bondade. Lá no livro de 2 Reis 4. Certo dia passou Eliseu por Sunem, por isso que a mulher era uma sunamita. A partir do 8, perdão. Certo dia,
Passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse assim ao seu marido: vejo que este homem passa sempre por nós. É santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Quer dizer que essa mulher, vamos botar aí essa sunamita, ela tinha um olhar para o que era de Deus. E como o olhar dela era um olhar para o que era de Deus, ela identificou que Eliseu, toda vez que passava ali, ela o observava. E aí ela chamou seu marido e sugeriu ao seu marido que fizessem uns aposentos no andar superior, para que pudesse acolher, hospedar aquele homem. Interessante que antes mesmo dela saber que Eliseu era Eliseu, ela já tinha no coração dela o desejo de fazer este aposento para este homem de Deus. E não foi com segundas intenções, não foi uma barganha, não foi uma troca, mas algo que ardeu no coração dela. E assim ela o fez. Amém? Aí vamos lá para Hebreus. Alguém pode ler para mim 13:2? Hebreus. Ora, então há uma direção, há uma ordem, há um comando para que a gente exerça a hospitalidade. Por que eu estou falando de hospitalidade? É porque nós não somos uma igreja pastoral. Nós somos uma igreja apostólica profética. E uma igreja apostólica profética é uma igreja que se preocupa com os tempos. É uma igreja que se preocupa com as transições que Deus está fazendo. Uma igreja apostólica, profética, uma igreja que ouve a voz de Deus. E uma igreja apostólica, profética, uma igreja que se envolve com a igreja. Porque entende que pela igreja, Jesus deu a sua própria vida. Então, uma igreja apostólica é uma igreja que sabe a importância que tem e que existe na hospitalidade e na igreja de Deus. Amém? Nós somos uma igreja apostólica e profética. Uma igreja apostólica e profética é diferente de uma igreja que é extremamente pastoral. Uma igreja pastoral, você e todo mundo que tem problemas, ela vai e se dirige ao pastor, porque é o pastor que vai cuidar de todo mundo. Numa igreja apostólica, todo mundo cuida de todo mundo. Numa igreja apostólica, todo mundo hospeda um ao outro. Acolhe as suas dificuldades. Acolhe as suas alegrias. Isso é uma igreja, segundo a igreja de Atos, onde todos tinham tudo em comum.
onde todos tinham necessidades múltiplas, mas que todo mundo acolhia as necessidades do outro. E me parece que às vezes quando a gente fala de necessidade, parece que é só uma necessidade física. Mas não. Uma necessidade de um abraço, uma necessidade de uma visita, uma necessidade de um conselho, uma necessidade de uma companhia. Necessidades diversas. E uma igreja apostólica é uma igreja que se envolve com a necessidade do outro. Mas para viver desta forma, precisamos viver o fruto do Espírito. Aí eu fui procurar ver o que significava hospitalidade. O significado de hospitalidade é ato de hospedar, de acolher. Aí, hospitalidade, ela tem origem grega, de hospitium, que é o direito, que significa, no grego, direito divino de todos os hóspedes e um dever divino de hospedeiro. Divino. Por que não dizer fruto do Espírito? Mas o que significa então hóspede? Hospitalidade na Bíblia, que é o que nos interessa, é um dom do Espírito, que faz com que a pessoa tenha as características de bondade, afetuosidade, generosidade, amor e alegria. Estão pegando aí? Então não tem a ver se eu quero ou se eu não quero. Não tem a ver se eu estou na menopausa ou se eu não estou na menopausa. Não tem a ver com a variação dos meus hormônios. Não tem a ver com a quantidade do que eu trabalho. Não tem a ver com a minha falta ou com a minha... como é que é a expressão? Não. Presença de tempo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com eu me encher do Espírito e entender que eu fui chamado para hospedar a presença do Espírito Santo e conectar os céus à terra. Porque uma igreja apostólica, ela entende isso. Ela entende que ela é a pessoa que conecta os céus à terra. E o lugar onde ela está é este lugar. E a bondade que é gerada dentro dela pelo Espírito Santo é que vai envolver esta presença de anjos. Porque a Bíblia me garante que muitos receberam anjos e não sabiam. Abraão e Sara receberam anjos, Sil. O pai de Sansão recebeu anjo. José e Maria receberam. Agora eu me lembrei agora, é que nesse tempo Deus está nos chamando para sermos hospedeiros. Porque no tempo de Jesus, Jesus não teve onde se hospedar. E será que nesse tempo agora, você que hoje habita a presença do Espírito Santo, é este lugar onde Jesus ou qualquer um dos seus filhos pode se hospedar? Será que você é essa pessoa? Será que eu sou essa pessoa? Porque Jesus está à porta. E nós haveremos de nos acolher. Nós haveremos de acolher os jovens. Nós haveremos de acolher mulheres sofridas. Mulheres que muitas vezes sofrem violências. Nós somos uma igreja apostólica, profética.
que tem casais comprometidos com a hospedagem de anjos nessa terra. Jovens precisam estar comprometidos com a presença de anjos nessa terra. Homens precisam ocupar seus lugares. Precisam ocupar seus lugares de hospedeiros, de anjos, para que se transicione famílias destruídas para famílias curadas na presença de Deus. Você é esse homem? Porque precisamos ser pastores que não se vendem pelos dízimos, mas que hospedem por bondade, por caridade, por amor, e porque entendem que o mais importante não são ofertas, não são dízimos, mas pessoas que se comprometem com o reino. Uma igreja apostólica é uma igreja que se envolve, é uma igreja que está conectada. Eu falava no culto das mulheres, há um interesse do inferno para que nós vivamos desconexões. O diabo tem interesse que a gente se desconecte de pessoas, que casais se desconectem um do outro, que filhos se desconectem dos pais, que as ovelhas se desconectem da igreja, da missão, do chamado. Desconexão é a arma poderosa do inferno para essa geração. E Deus está nos chamando para hospedar anjos, para conectar o céu à terra. Aí eu quero falar algo muito poderoso. A palavra hospitalidade, ela deu origem, meu Deus, à palavra hospital. Pegou? A palavra hospitalidade deu origem, no grego, à palavra hospital. O que você encontra no hospital? Doentes, pessoas enfermas, pessoas precisando de cuidados, pessoas precisando de curas, pessoas precisando de atendimentos, pessoas precisando de acolhidas, pessoas precisando de remédio, de bálsamos. E nós que somos a igreja apostólica, temos o quê? O que nós temos? Bálsamo. A hospitalidade. Aquele que curou. Aquele que já curou todas as nossas enfermidades. Queridos, isso é tão sério. Tão sério. Que a Bíblia fala que no final dos tempos, o amor de muito esfriaria. Deus está dizendo que a hospitalidade do seu povo esfriaria. E uma vez que nós estamos frios, nós não conectamos. Nós não conectamos o que está desconectado de Deus. Nós não atraímos por esperança. Nós não atraímos por amor. Mas muitas vezes nós espantamos. Uma igreja apostólica e profética, quando chega um visitante na igreja,
deveria inteira se levantar e acolher o visitante. Uma igreja que não deixa o visitante ir embora, sem saber qual é a necessidade dele, o que traz tristeza. No mínimo, telefone. Eu posso orar por você. O que te trouxe aqui nesta noite? Uma igreja apostólica é essa igreja. Uma igreja apostólica se porta de que a igreja é um lugar de pessoas doentes e de pessoas que precisam de tratamento. E o Senhor nos chama à hospitalidade. Eu quero falar de uma situação muito conhecida nossa, que está lá no livro de Lucas. Está no livro de Lucas, está no livro de Mateus, está no livro de Marcos. Quando você vai ler, há algumas alterações, algumas diferenças entre um e outro. Eu escolhi Lucas porque Lucas ele é mais detalhista. E há conteúdos nessa passagem que não tem nos demais. Amém? Então, no livro de Lucas 22, versículo 7. Lucas 22. Temos meia hora. Uma passagem que todos conhecem. Que Jesus está para ser crucificado. E os seus discípulos perguntam a ele onde eles fariam a ceia. E aí Jesus fala que eles fariam a ceia num lugar específico. E fala como eles reconheceriam esse lugar específico, que seria através de uma pessoa. Vamos lá? Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então, lhes explicou Jesus: Ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Naquele tempo, homens não carregavam cântaro. Quem carregava um cântaro eram mulheres. Mas aqui é um homem que está atento ao tempo. Um homem que está conectado ao que é de Deus. E que se mostra preparado, com a água viva a doar. Um homem com um cântaro de água seguiu até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Naquele tempo, queridos, hospedagem não era no tempo de hoje, que nós temos hotéis, resorts, pousadas, hostel, né? Hoje nós temos tudo. Nós temos albergues, camping. Nós temos lugares diversos, não é? Vai depender do bolso. No tempo de Jesus era muito difícil. Mas muitas pessoas vinham a Jerusalém. Então, era costume dos judeus terem lugares preparados para
costume daquele tempo. Então, o cenáculo cadê Delvânia? O cenáculo ficava disponível para atender os milhares de peregrinos que iam até Jerusalém para as celebrações da Páscoa e dos pães asmos. Então, assim, não era uma coisa que estava na casa desse homem. Não era. Mas havia algo de especial nessa casa. Porque Jesus já sabia que esta casa estava preparada para receber Jesus, os seus discípulos, e para vivenciar um momento tão histórico e tão importante para toda a humanidade. Por isso que esse homem era diferenciado. Ele não era qualquer homem. Assim como na nossa casa, nós não podemos ser qualquer pessoa. Na minha casa, já há alguns anos, Deus falou para mim que na minha casa não teria cama de solteiro. Quem frequenta a minha casa sabe. Tenho 3 quartos mais um quarto de hóspede. Todos os 4 quartos possuem cama de casal. Porque eu estou pronta para receber, não físico, mas de bondade, de coração, de tempo e de amor. Porque isso é que precisa existir quando nós entendemos qual é o lugar que nós ocupamos na família de Deus, porque Jesus espera que sejamos uma família com muitos filhos semelhantes a quem? A Ele. Portanto, numa família, nós nos hospedamos, nós nos acolhemos. Na hospedagem, nem sempre você tem o recurso financeiro para receber. Mas se você se disponibilizar a colocar-se como este lugar de hospedagem, a presença dos anjos faz multiplicar o que você tem. E eu creio que é por isso que eu não vivo de tanto transbordar, mas eu vivo plenamente a presença e o cuidado do Espírito Santo. Quantas vezes tivemos que receber sem ter nada na conta? Quantas vezes o Senhor multiplicou? Mas não foi 1, 2, nem 3, nem 10, nem 20. Foram anos Deus fazendo isso. Mas os sinais só seguem aos que creem. Porque senão foi só uma coincidência. Foi só uma coincidência. Mas não foi uma coincidência. Foi o Senhor. Eu já fiz aniversário dos meus filhos com R$50. E da casa lotar. Das crianças da igreja. Eu não tinha nem os 50, Rodrigo. No final do culto, todo dia os meninos perguntavam assim: mãe, vai ter aniversário? Eu falava, vai. Eu não tinha R$1. E eles perguntavam assim: mamãe, vai ter aniversário? Eu falava, vai. Deus proverá. O aniversário era no sábado. Na sexta de noite, acabando um culto, uma ovelha chegou, pegou R$50 e falou assim: pastora, toma aqui que Deus mandou te entregar. Nós fizemos o aniversário com R$50. E parecia que estava
nascendo menino. E deu para todo mundo. E ainda sobrou. Então, alguns pontos eu quis marcar sobre essa situação, essa passagem que os discípulos vão lá, preparam a Páscoa, preparam a ceia, desculpa. Aí no versículo 14 continua: chegada a hora, pôs Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra do reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Então, Deus estava ali falando não só de algo que ia atingir a vida dos discípulos, mas algo que o Senhor estava falando, que era para uma comunidade. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus está falando que ele haveria de morrer. Jesus está falando que haveria de transicionar de um tempo para um outro. Jesus está ali falando que nós, muito em breve, haveríamos de ser resgatados do mundo das trevas para o mundo do nosso Pai em amor. E o que havia naquela casa? Havia muito amor. Continuemos. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Novamente, da comunidade, de todos nós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Jesus anuncia que alguém ali haveria de traí-lo. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele que, por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Cara, olha como é que nós somos. Os discípulos estão sentados à mesa. Os apóstolos estão sentados à mesa com Zé, com Jesus, com nada mais, nada menos do que com Jesus. E Jesus está falando de uma transição que aconteceria e de uma traição, que por conta dessa traição ele haveria de morrer. E os apóstolos, eles não estão preocupados porque Jesus vai morrer. Eles estão preocupados quem foi que traiu. Se foi ele. Porque ele precisa tomar conta da sua reputação. E nós, vividos num tempo que está prestes a acontecer, que Jesus está prestes a voltar, nós estamos preocupados e perdendo tempo, muito preocupados, se nós estamos traindo ou se nós não estamos traindo Jesus. Enquanto isso, as crianças estão se perdendo. Enquanto isso, o diabo está adentrando a igreja. Enquanto isso, os casais estão minguando. Enquanto isso, as mulheres estão empoderadas. Enquanto isso, os homens estão sumindo das igrejas. E nós estamos preocupados. Se eu estou ou se eu não estou. Se eu faço ou se eu não faço. Há muito da vida espiritual a realizarmos com Deus e para Deus.
há muito da presença dele a gente transbordar. Há muito orgulho. Havia muito orgulho entre os apóstolos que estavam na presença de Deus. Não vai haver de estar entre nós? Então, algumas coisas eu sinalizei. Que muitas vezes a casa da gente e a igreja, que é de Deus e não nossa, ela é o lugar que precisa ser esse ponto de contato. Outra coisa, a hospitalidade nos deixa em prontidão para servir e não nos preocupar com reputação, mas se nos preocuparmos com o reino, nos preocuparmos em fazer com que as pessoas verdadeiramente transicionem do reino das trevas para o reino do nosso Pai em amor. Há muitas pessoas que nunca nem ouviram falar de Jesus. Esses dias tinha uma menina na célula, ela é de um país, 20% da população do país já ouviu falar de Jesus. O restante não sabe nem de quem se trata. País da Europa, riquíssimo país. E há muita gente, muitas vezes do seu lado, sabe que Jesus é o Jesus do Natal. E aliás, sabe até que Jesus é o menino Jesus. Se o menino Jesus continua menino, ele não teria morrido e nós não teríamos transicionado do reino das trevas para o reino do nosso Pai em amor. Ele não era um menino. Ele foi um filho maduro, que entendeu o processo, que entendeu o caminho e se colocou nesse caminho. E nós estamos assim, dormindo, adormecidos. Outra coisa, a hospitalidade nos coloca como servos do propósito. Esse homem, com o cântaro, ele foi um servo do propósito. Você quer fazer uma faculdade? Para que então você quer fazer uma faculdade? A não ser para que você, com sua faculdade, seja servo do propósito. Você quer casar? Para que você quer casar? Está achando que casar vai ficar 24 horas virando zoinho? Vai não. Não vai não. Seu casamento precisa existir com um propósito. A sua família. Eu quero ter filhos. A sua família precisa existir com um propósito. E eu vou te falar, o propósito da sua família é a família espiritual. Porque cada família, uma igreja. Então, nós temos muito o que fazer. Nós temos muito o que trabalhar. Nós temos muito que arregaçar as nossas mangas. Tem muita coisa para fazer. Porque a gente precisa cumprir esses propósitos para o reino de Deus. E a hospitalidade nos conecta ao mundo espiritual. Há uma conexão. Há uma conexão dos céus. Quando você se abre a acolher o que é de Deus. Há uma verdade nos céus que te conecta a este lugar espiritual. E a hospitalidade
é a oportunidade da gente exercitar a cura. Quantas pessoas, talvez você não saiba, sentou na mesa da sua casa e saiu de lá com uma definição da vida? Quantas pessoas você serviu um cafezinho na sua casa e o casamento estava destruído e saíram de lá fechados com Deus? Quantas vezes a igreja recebeu pessoas e que você, quando abraçou aquela pessoa, aquele seu abraço curou ela? Porque aqui é este lugar e a sua casa também é este lugar. Você tem um compromisso com Deus, porque Deus tem uma aliança com você. E a hospitalidade não é para quando eu tiver tempo, mas é uma opção, é uma decisão. Você pode decidir não hospedar, você pode decidir não hospedar anjos, você pode decidir. Você inclusive pode não ter tempo, porque a sua vida é tão cheia que você não tem tempo para cuidar do que Deus cuidaria. É uma decisão, é uma escolha, é simplesmente uma escolha. Mas se você diz sim, quantas pessoas podem ser curadas com a sua hospitalidade? Por isso que nós fomos chamados a ser uma igreja em célula. Nós somos chamados para acolher pessoas nas nossas casas e nas casas onde nós realizamos as células. Você precisa estar conectada com o cântaro pronto. Você precisa ser aquela pessoa que está à porta de algum lugar, esperando a pessoa que Deus vai mandar, que está precisando do bálsamo que você tem. A célula, queridos, é lugar de cura. A célula é o lugar da gente acolher. A célula não é uma reunião social. A célula não é um ponto de encontro. A célula é o lugar e a ferramenta que Deus usou para você trazer o que está perdido, para conectá-lo à família espiritual de Cristo. A célula não é lugar para você ficar orando. A célula é o lugar de você saquear o inferno. Portanto, o seu cântaro precisa estar cheio e transbordante. E tem pessoas precisando beber dessa água que você carrega. Amém? Porque nós fomos chamados para sermos hospedeiros da presença de Deus. E hospedeiro também significa mensageiro. Você é um mensageiro de Deus? Ou você é um mensageiro só dos problemas da sua casa? Ou você é um mensageiro só das suas dificuldades? Ou você é um mensageiro só dos problemas do seu casamento? Ou você é um mensageiro só dos problemas com seu filho? Enquanto nós nos envolvemos só com isso, o diabo está fazendo a festa, dragando
a quem ele possa pegar, nos distraindo, para que a gente não venha cumprir o verdadeiro propósito. Amém? Então, se eu perguntar para vocês, o MAGC é um lugar de cura? Vocês vão responder o quê? Por quê? Hã? O que mais? Hã? Somos hospedeiros de anjos. Somos quem pode conectar os céus com a terra. Então, essa igreja é uma igreja que está conectado ao que Deus está conectado. Amém? Quero que você fique de pé. Hã? Você vai acrescentar? Mas aí eu quero fazer algo no final. A minha pergunta para você, ela colocou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Essa mensagem ela não é para o mundo, essa mensagem é para a igreja. Então o amor da igreja. E o mundo vai tentar te provar que o mundo não merece mais o amor. Mas não é porque merece, é porque ele já nos amou primeiro, amém? Não tem a ver com merecimento, tem a ver com o que ele já fez. Se você esperar amar alguém porque o indivíduo vai ou não merecer o seu amor, você não entendeu nada da Bíblia. E aí, baseado nesse contexto, eu preciso te ensinar uma coisa nesse momento de uma pregação tão poderosa. É que toda apostasia, todo esfriamento do amor se torna rebelião. Não dá para eu explicar isso agora, mas você precisa entender isso. Toda apostasia se torna rebelião. E toda rebelião te leva para a desobediência, porque vai esfriar a tua fé. Você vai precisar de motivos para se mover naquilo que a palavra de Deus diz. E aí Pedro, na primeira carta dele, capítulo 4, ele vai nos ensinar o seguinte: não ser hospitaleiro é ser apostatado. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiar em oração. Antes de tudo, exercei profundamente o amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Que você reflita. Amém? Eu estou lendo um livro, esse aqui. Depois nós vamos ter a oportunidade de lermos juntos, né, Willis? Mas tem uma parte aqui que eu achei muito interessante que eu queria ler para vocês. São duas partes. Enquanto a igreja não for uma família para pertencer, sua frequência nela será uma relação de mero consumo. E isso não tem a ver com hospitalidade. Um filho amado, integrado à casa do Pai, será um solucionador de problemas, um abençoador e um hospedeiro. Vou ler de novo. Um filho amado, integrado à casa do Pai, será um solucionador de problemas, um abençoador e um
hospedeiro. Amém? Aqui tem cura. Rafa, tem cura com a música? Amém. Mas eu quero fazer uma bagunça santa. Eu gostaria de tirar essas cadeiras. Hã? Tudo, Sil. Todas, Sil. Bota tudo no canto. É isso aí. Agora eu quero vocês assim, uns do lado do outro, formando tipo um trenzinho, uma corrente. Uma aqui, vamos lá. Isso, fechem. Isso. Fechem. Isso. Nós vamos ter um tempo de cantar essa música. E nós vamos dizer um para o outro: eu vejo você. Eu vejo o que você passa. E eu vejo a sua dificuldade. Fala para a Lu. Eu vejo a sua dificuldade. Fala para a Lu. Eu vejo o que você passa. Fala para Rodrigo. Amém. Isso é uma igreja. Isso é uma igreja. Isso é uma igreja que vê, que ama e que às vezes não vê, mas que se compromete a estar perto, a estar junto, a ser um solucionador de problemas, a ser um hospedeiro das suas dificuldades, da sua vida, um abençoador da sua vida e daqueles que adentrarem este lugar ou as células. Isso é uma igreja, uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Jesus não é alheio à vida da gente. Jesus não é indiferente aos nossos problemas. E se eu sou semelhante a Jesus, eu preciso me envolver com o que Deus se envolve. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. E assim fomos todos, né? Para nossas casas. Que o Senhor nos... Tem um lugar pra mim. Aí vocês podem se abraçar. Vocês podem se conhecer. Vocês podem se envolver. Vocês podem se envolver. Olha aí, vocês podem se envolver. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A
mesa cura, a tua mesa cura. A mesa de Jesus cura Aqui você. tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. Carrega o nome da família. Carrega o nome da família. Queridos, eu queria estender essa bênção que está nesse lugar nessa noite. Os meus esforços não compram. O Espírito está me incomodando que tem pessoas que precisam de uma oração específica por alguma coisa. E eu queria orar com você. Então, se você é a pessoa nessa noite que precisa de uma oração específica por uma situação específica, vem aqui que eu quero orar por você. Amém? Uma oração específica para uma causa específica. Pode vir. Amém. Deus está neste lugar e está fazendo. Amém? Quem são as pessoas? Você? Também? Também. Joyce, vamos orar pelas coisas, pelas causas específicas aqui nessa noite. Pai, na autoridade do Teu nome, Jesus, eu abençoo, Senhor, cada vida, cada pedido, cada situação específica nessa hora. Em nome de Jesus, nós Te colocamos, Senhor, à nossa frente como Senhor, como Salvador e Cristo. E na autoridade do Teu nome, Pai. O Espírito, Ele sonda os corações, Ele sabe qual é a verdadeira intenção. Há coisas específicas neste lugar, e eu entrego nas Tuas mãos, para que Tu venhas, Senhor, e abençoe, e faça, Senhor, cumprir a Tua palavra e as Tuas promessas, e o Teu nome seja exaltado e glorificado na vida dos Teus filhos, e como família de Deus, nós abençoamos e declaramos o agir do Senhor, o cuidado do Senhor, o mover do Senhor, o poder e a glória de Deus sobre cada família, sobre cada vida e sobre cada situação. E declaramos, Senhor, a Ti toda honra, glória, louvor e majestade. Te louvamos porque o Senhor já fez. Porque o Senhor já fez. E nós tomamos posse nessa hora. No nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, eu descobri a extensão do Seu amor. Sem